O meu nome é Sheila Sampaio, sou professor no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, na área departamental de Engenharia Mecânica. Vamos falar hoje sobre controle de condição nas máquinas e nas estruturas. A primeira apresentação é um enquadramento geral do que é o controle de condição. Depois falaremos sobre o controle de condição em estruturas e, finalmente, sobre o controle de condição de máquinas. É um facto que as pessoas não são saudáveis toda a vida. As máquinas e as estruturas também não. As pessoas adoecem por muitas razões, incluindo por envelhecimento. Algumas destas doenças, se não são descobertas a tempo, são mortais. As máquinas e as estruturas também avariam por muitas razões, incluindo por envelhecimento. Algumas dessas avarias, se não são descobertas a tempo, são catastróficas. Há pessoas que já nascem sem saúde e com limitações. As máquinas e as estruturas também. Estamos a ver um vídeo do dia de inauguração da Ponte do Milénio, em 2000, que atravessa, é uma ponte pedestre que atravessa o rio Tamisa, em Londres. Estamos a ver que, a determinada altura, a ponte começou a vibrar muito no sentido transversal. Esta ponte teve que ser fechada e o seu projeto teve que ser alterado. Muitas das doenças surgem devido à deficiente utilização do nosso corpo. Muitas das avarias das máquinas e estruturas surgem devido à deficiente operação destas. Para evitar a doença ou a morte precoce, as pessoas devem regularmente ser observadas por médicos e efetuar análises e exames. E quando doentes, devem ser corretamente tratadas. Para evitar a avaria ou abate precoce, as máquinas e estruturas devem regularmente ser inspecionadas por técnicos e ser sujeitas a testes e medições. E, quando avariadas, devem ser corretamente reparadas. Quanto mais cedo for detectado um problema, mais hipóteses há de tratar o doente. Após a detecção, é fundamental o diagnóstico correto da doença. O diagnóstico requer normalmente muito maior empenho e conhecimentos do médico, bem como a utilização de meios auxiliares de diagnóstico mais sofisticados que os de detecção. Nas máquinas e estruturas também. Quanto mais cedo for detectado um problema, mais hipóteses há de reparar a avaria. Após a detecção, é fundamental o diagnóstico correto da causa da avaria. O diagnóstico requer normalmente muito maior empenho e conhecimentos do técnico, bem como a utilização de técnicas de diagnóstico mais sofisticadas que as de detecção. Temos então um problema cujas causas se podem enquadrar ao nível do projeto, da operação e da manutenção das máquinas e estruturas. Este problema tem como agravantes o envelhecimento e a competitividade cada vez maior entre as empresas. E as consequências das avarias são as perdas de vidas humanas, os desastres ambientais e os prejuízos sociais e materiais.
Então, qual é que é a solução para este problema? Claro que estamos motivados para resolver o problema das avarias que levam às avarias catastróficas, como as que estamos a ver nestas figuras. Já houve várias situações de danos catastróficos, como a situação da linha aérea da ALOA em 1988 e também do voo United 232 que se despenhou em Seoul City em 1989. Além de se pretender de facto evitar danos catastróficos que levam à perda de vidas humanas, também é necessário avaliar o estado das estruturas após sismos para saber se essas estruturas devem ou não ser abertas ao público. Muitas estruturas já ultrapassaram o seu tempo de vida de projeto, daí que é cada vez mais importante sabermos o estado em que elas estão. Também, muitas estruturas modernas operam no limite da sua resistência, porque cada vez mais o projeto das estruturas é feito de modo a levá-las ao limite. E, finalmente, pretendemos cada vez mais reduzir os custos da manutenção. Temos então como motivação para resolver o problema das avarias catastróficas, temos razões económicas, temos a atenção dos mídias que é cada vez maior, temos a legislação, cada vez mais os governos emitem legislação para limitar as avarias, as seguradoras, as sociedades classificadoras e as certificações. Então, as áreas de atuação serão ao nível do projeto, das máquinas e estruturas, da sua operação e da sua manutenção. Ao nível do projeto, quando se definem os critérios e os requisitos, temos que ter em conta os objetivos económicos, técnicos, operacionais e sociais, a logística necessária, os recursos, a informação e os equipamentos e, naturalmente, a organização que será necessária para se fazer a operação e a manutenção. Segue-se no projeto a construção ou a aquisição. No caso da aquisição, tem que se definir o caderno de encargos, a aquisição, tem que se fazer a aquisição, a instalação e os testes de recepção. Ao nível da operação, é muito importante o interface operação-manutenção e o planeamento operacional. Muitas vezes a operação não dialoga com a manutenção e estão de costas voltadas. Muitas vezes o orçamento da manutenção não é planeado em conjunto com o orçamento da operação. Depois, ao nível da manutenção, é preciso ter em conta o que é a manutenção. Portanto, pela definição da norma portuguesa, a manutenção é a combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão durante o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou repô-lo no estado em que possa cumprir a função requerida. As funções fundamentais da manutenção são o planeamento, a preparação, a programação e a execução. Ora, para se conseguir isto, temos que ter um sistema de gestão de manutenção. Os pilares do sistema de gestão de manutenção são dois. São o sistema de manutenção planeada, que nos diz tudo o que há para fazer, e o sistema de recolha e tratamento de dados, que nos diz aquilo que já foi feito e, portanto, também nos diz aquilo que há para fazer. Portanto, o sistema de recolha e tratamento de dados é o histórico e no sistema de manutenção planeada
temos a manutenção preventiva sistemática, que nos diz tudo o que há para fazer em intervalos de tempo regulares, e a manutenção preventiva condicionada, que se baseia em medições e com base nelas é que se fazem as intervenções de manutenção. É isto que chamamos o controle de condição. Então, o que é o controle de condição? É o processo de determinação da condição das máquinas e estruturas enquanto em funcionamento para prever e programar a reparação mais eficiente antes da ocorrência da falha catastrófica. Este tipo de manutenção não só evita trabalhos não programados e prejuízos elevados de paragens imprevistas, como ajuda à encomenda atempada de sobressalentes, a gestão mais eficaz do pessoal e o planeamento de múltiplas reparações no momento adequado. Como viram na definição do problema, este tipo de manutenção é o tipo de manutenção que os seres humanos fazem. Portanto, os seres humanos devem fazer periodicamente exames, que nós costumamos chamar os check-ups, e que são análises fisicoquímicas, são radiografias e outros tipos de exames, e com base nesses exames é que se pretende fazer a detecção de uma doença. Uma vez feita a detecção, passa-se ao diagnóstico e nessa altura o doente deve se dirigir a um médico especialista que lhe fará exames muito mais direcionados, exames mais complexos, também normalmente exames mais caros, para fazer o diagnóstico da doença e aí saber qual o tratamento mais adequado. Continuando com a descrição do controle de condição, o controle de condição são então testes e medições não destrutivas de avaliação da condição, que são executadas periodicamente para obter informação sobre a condição ou saúde das máquinas e estruturas em funcionamento e assim ajudar na decisão sobre a sua reparação ou melhoria antes da ocorrência de falha catastrófica. Assim, a oportunidade das ações de reparação ou substituição é condicionada pelo conhecimento do estado real de condição da máquina ou estrutura. Em contraponto ao controle de condição, temos a manutenção preventiva sistemática, que, por exemplo, é aquilo que fazemos nos nossos automóveis quando substituímos o óleo de 10.000 em 10.000 km. Ou seja, 10.000 em 10.000 km, nós substituímos o óleo sem querer saber se o óleo estava ou não em bom estado. Claro que esta manutenção preventiva sistemática é mais cara porque se substituirmos o óleo enquanto ele ainda estaria em bom estado, estamos a gastar dinheiro desnecessariamente. Por outro lado, também o óleo pode estar em mau estado antes das 10.000 horas e nós não o sabermos. E, portanto, o estado do óleo não estar em bom estado antes da sua substituição pode levar a causar danos no automóvel. Daí que o controle de condição é uma forma de praticarmos a manutenção mais correta do que a manutenção preventiva sistemática. Os objetivos do controle de condição são a avaliação permanente do estado e a identificação do dano. Por avaliação permanente do estado, entendemos uma avaliação a curto prazo, em quase tempo real, da integridade do sistema e da sua capacidade para continuar em operação em resultado de um sismo ou evento extremo. A longo prazo, a avaliação da capacidade do sistema para continuar a desempenhar a sua função à luz do seu envelhecimento e acumulação de dano em resultado da sua operação. A identificação do dano tem duas fases. Uma primeira que é saber se há dano ou não, a que chamamos de detecção, e uma segunda fase, a que chamamos de diagnóstico, que só pode surgir depois da detecção e que pretende avaliar o dano que temos, qual a sua natureza, qual a sua gravidade e quanto tempo é que temos
para continuar a explorar o nosso sistema sem ocorrer uma falha catastrófica. A metodologia que costumamos seguir no controle de cognição é a seguinte: fazem-se medições periódicas, onde se extraem, onde se fazem-se medições a partir das quais se calculam indicadores sensíveis ao dano. Depois tenta-se fazer uma análise estatística desses indicadores para termos fiabilidade nos mesmos e comparam-se os indicadores obtidos na medição atual com uma medição de referência ou então uma norma de severidade. Também se pode comparar a medição atual essa caracterizada por um ou mais indicadores, com medições anteriores, e também se pode fazer análise de tendência. Também se pode comparar a medição atual com medições de outras máquinas ou estruturas iguais. Entre as técnicas e tecnologias de controle de cognição, temos a inspeção visual. A inspeção visual que pode recorrer a endoscópios, como os que estamos a ver nestas duas imagens, que nos permite observar zonas de difícil acesso. Análises de fluidos, que podem ser análises físico-químicas, análises espectrométricas e análises ferrográficas. Líquidos penetrantes, que permitem avaliar a existência de fendas. Correntes eddy, também permitem avaliar a existência de fendas. Aqui estamos a ver aplicada esta tecnologia na indústria aeronáutica. Aqui estamos a ver na aplicação a um arrefecedor, a um prometedor de calor. Análise de marcas e enrolamentos, muito importante, porque muitas vezes quando substituem enrolamentos eles vão imediatamente para o lixo, quando as marcas que eles apresentam podem nos dizer porque é que eles avariaram. Aliás, normalmente os rolamentos duram a vida toda de uma máquina, portanto, se eles avariam é mau sinal, é sinal de que foram mal montados ou mal mantidos. Daí que a análise das marcas dos rolamentos pode ser muito importante para evitar novas avarias de rolamentos. A radiografia e a termografia também é uma tecnologia que tem ganho uma grande tem ganho muitos adeptos nos últimos anos. Pode ser usada para máquinas e também para estruturas como edifícios. Enfim, e muitas outras. Estamos a ver aqui um resumo das técnicas e tecnologias aplicadas nas estruturas e nas máquinas. Nas estruturas, as técnicas que hoje mais são utilizadas é a inspeção visual e a termografia e também os ultrassons, só que são técnicas de elevado custo, o que tem feito com que cada vez mais procurem técnicas chamadas técnicas globais, como por exemplo as vibrações e a fibra óptica, que permitirão um menor custo e também a exploração contínua da estrutura sem ser necessário interromper o seu funcionamento ou a sua operação. Todo o controle de cognição aplicado às estruturas tem um nome mais conhecido, que é o Structural Health Monitoring. Portanto, esta é a designação que costuma ser utilizada para identificar o controle de cognição de estruturas. Nas máquinas
temos os parâmetros processuais, a termografia, a inspeção visual, enfim, temos as vibrações, e que costuma ser chamado ao controle de condição de máquinas, em língua inglesa, costuma ser chamado de Condition Monitoring. O Structural Health Monitoring é aplicado em pontes, em edifícios, aeronaves e navios e tem como objetivo detectar fendas por fadiga, degradação de ligações, resolver problemas de incomodidade, problemas de ressonância, problemas de isolamento de vibrações. O Condition Monitoring permite a detecção de problemas como desequilíbrio, desalinhamentos, ressonâncias, empenhos, etc., em motores alternativos, compressores, motores, enfim, todo o tipo de máquinas rotativas e alternativas. Comparando a situação atual do Structural Health Monitoring com o Condition Monitoring, podemos dizer que no caso do Structural Health Monitoring, é modesta a sua aplicação industrial. A investigação começou nos anos 70 e é modesta a sua aplicação industrial porque cada estrutura é um caso e, portanto, não temos muitos exemplos para poder comparar. As condições ambientais e operacionais não as podemos controlar, porque cada estrutura está num ambiente normalmente como o vento, marés, ondas, tráfego, etc., que dificultam a identificação de dano. E, portanto, o Structural Health Monitoring podemos dizer que ainda está na fase da investigação. Já há algumas aplicações industriais, mas modestas. O Condition Monitoring tem uma grande aplicação desde os anos 70, já está completamente aceito pela indústria, há muita experiência disponível devido ao elevado número de máquinas iguais, a sua medição não apresenta dificuldades, porque normalmente as máquinas estão dentro de, a maior parte delas estão dentro de edifícios, portanto as condições ambientais são facilmente controláveis, é fácil medir e há resultados comprovadíssimos. Portanto, o Condition Monitoring é já uma realidade perfeitamente divulgada e perfeitamente aceita. A medição e análise de vibrações é a técnica com maior aplicação no controle de condição de máquinas e acrescenta a sua aplicação na avaliação do estado de estruturas.
Se perturbado na sua posição de equilíbrio estático e liberto, vibra às suas frequências naturais e respectivos modos. É o que nós chamamos de vibração livre. Aqui estamos a ver, nesta experiência, que estamos a medir a vibração na direção vertical. Está aqui este acelerómetro. E reparem que isto é o sinal no tempo. E aqui é o espectro de frequência. E as frequências que estão ali estão sempre no mesmo sítio. Chamamos estas frequências naturais. E se o sistema for forçado a vibrar, vibra às frequências de excitação e de formadas operacionais. Chamamos esta vibração a vibração forçada. O que vamos fazer agora é aumentar a velocidade desta máquina. O desequilíbrio que a máquina tem será a força de excitação, que irá forçar a máquina a vibrar, neste caso na vertical, que estamos a medir na vertical. E vamos ver que as frequências a que a máquina vibra são as frequências da excitação. Já estamos aqui a ver a rotação, a frequência da rotação que aparece aqui. E até vamos observar que quando a frequência de excitação passar pela frequência natural que está aqui representada por esta linha, que a vibração forçada aumentará muito, atingindo um máximo, e a que chamamos essa situação uma situação de ressonância. Estamos a passar então pela primeira frequência natural, a máquina entra em ressonância e continua a vibrar, agora menos, mas como estamos a ver, ela vibra à frequência de excitação, que neste caso é a sua própria rotação. Vejamos agora porque é que as vibrações são muito importantes no controle de emissão. Ora, as vibrações que os sistemas exibem dependem das condições iniciais, das condições de fronteira, das suas propriedades físicas, dinâmicas, e da excitação interna ou externa. Então temos aqui a excitação, temos o sistema e temos a resposta, que é a vibração. O sistema é sujeito à excitação externa, também tem a excitação interna, que são forças internas e momentos internos que o sistema tem, como por exemplo o desequilíbrio residual ou o desalinhamento residual, no caso de uma máquina, e temos aqui a resposta. Chamamos a esta situação em que temos as excitações e temos as respostas, chamamos a esta vibração a vibração forçada. Quando só temos resposta e a excitação já não existe, chamamos a esta a vibração livre. Ora, quando temos a excitação externa e ela altera, naturalmente que a resposta também se altera. Ora, no caso de se alterar só a excitação externa, isso não é preocupante, porque não há avaria nenhuma. A única coisa que se alterou foi as condições externas que se alteraram, mas isso não significa que o nosso sistema esteja avariado. Agora, se a excitação interna se alterar, isso já representa uma avaria. E, portanto, a nossa resposta também se altera. A excitação interna alterar-se é, por exemplo, o caso do desequilíbrio, ou de uma injeção deficiente, ou de um desalinhamento. Por outro lado, se as propriedades dinâmicas como a massa, a rigidez ou o movimento se alterar, também a resposta se vai alterar. Isto mesmo que não se altere a excitação externa e a excitação interna. Este caso também chamamos a isto uma avaria e é devido a haver uma fenda ou uma junta defeituosa ou um apoio degradado. Podemos então concluir que a medição da vibração livre permite a detecção e o diagnóstico de alterações estruturais. Ou seja,
A medição da vibração livre permite saber se a massa, o amortecimento ou a rigidez do sistema se alterou. Por outro lado, a medição da vibração forçada, que é o que é mais vulgar no caso das máquinas, o anterior é o mais vulgar no caso das estruturas. A medição da vibração forçada permite a detecção e o diagnóstico de alterações na excitação. Claro que se houver alterações na excitação interna, isso significará a existência de uma avaria e que será necessário resolver.